O Com LicitaCast é um programa da empresa Com Licitação que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Com Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com LicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Com LicitaCast e nada mais nada menos do que com a presença de Bruno Moura e Antônio Lima. Cara, ele já chegou aqui, né? Não, a gente já perdeu espaço aqui, Não, cara. a gente já perdeu. Espera aí que não acabou, não. Vou passar o bastão pro Bruno. Você quer contar, Antônio, isso aqui? A história do bastão? Você quer contar? É licitação de bastão? Vamos. Eu acho que a gente tem que contar, mas não precisa ser agora. Tá, então guarda ele o aqui. bastão. Guarda ele aqui. Guarda o bastão. O pessoal tem que acompanhar até o fim pra gente poder contar o que é essa história do bastão. Mas já iniciando, já que o Edu já fez as honras de iniciar, hoje vocês já viram que um dos nossos convidados é o Eduardo Araújo e a outra convidada é a nossa musa do Comprasnet, Nádia Dallagnol. Bruno, já passa aí Passa o bastão? Ok, eu já entendi. Eu ia falar passa o bastão, mas aí eu até Aí você gaguejei trocou. pra falar outra Aí coisa, você pra não trocou. falar do bastão. Mas já traga aí a qualificação dos nossos convidados. São de hoje. muitas, né? Nádia Dallagnol, primeiro, obrigado. Obrigado mesmo, você... Pra quem não sabe, a Nádia é a pioneira disso aqui, viu? Ela é a grande Exatamente. responsável por tudo isso aqui. Há 2 anos atrás, né, Nádia? 2 anos atrás, o Bruno, dá pra falar já? Pode, Claro. Apareceu uma pessoa, né? Do Do nada. além, literalmente. Cara de pau. Cara de pau. E chegou e quis marcar uma reunião. E eu fiquei, mas mais uma reunião? E quem é esse menino? E o Bruno, então, me convidou para fazer parte de uma equipe, né? Para ministrar cursos. E a gente começou um projeto. E logo após esse projeto, a gente começou a executar, né, Bruno? Foi o início só. E estava realmente muito recente. E aí, do nada, né, surgiu a máfia no meio disso tudo. E por conta disso que nós estamos aqui hoje, né? Então foi algo muito surreal, assim, algo... Eu acho que foi basicamente como eu conheci o Antônio também, que foi algo do além, que chegou uma pessoa do nada e me convidou para fazer uma live. Foi aí que eu entrei no mundo online das licitações. E com o Bruno foi a mesma coisa, né? Então eu fico muito feliz por estar aqui hoje, conhecer o Bruno pessoalmente, conhecer todo o pessoal da máfia pessoalmente aqui. Tem as meninas também, que eu conheci. Então, realmente é muito gratificante tudo isso que a gente conquistou. E obrigada, Bruno. Tamo por ter junto. chamado para aquela reunião e a gente ter conseguido reunir todo mundo e fazer tudo isso que a gente tem feito, né? E cá estamos, né? E cá estamos. Cá estamos. Mas vamos lá, passa a qualificação. Passa o quê? Bastão eu não quero. Não pode mais falar em passar aqui. Esse negócio de bastão é só com o Eduardo. Vamos lá, Nádia Dallagnol, pregoeira por 9 anos, especialista em pregão eletrônico, consultora do Sebrae, pós-graduada em Direito Administrativo pela Universidade Paranaense, mora em Francisco Beltrão, ao lado de... Pato Branco. Boa, muito Beltrão maior que pato. Olha lá. Hashtag. Que fique claro isso para ninguém esquecer. Hashtag Beltrão maior que pato. Não, ótimo, boa. Eduardo Araújo, mineirinho, 20 anos de experiência com licitações, já foi presidente de CPL e pregoeiro, é mineiro de Betim, Minas Gerais, casado com a Kátia e pai da Júlia e Anitta, empreendedor, advogado e consultor de licitações e negócios públicos. Bem-vindo, obrigado, cara. Obrigado, Nádia. Tamo junto e hoje o nosso tema é pregoeiro. O que o licitante espera de você? 2 faces, mesma moeda. Olha que tema. Olha, é um tema, profundo, né? interessante. É um tema interessante. E veja, a gente está diante de uma pregoeira, estamos diante de um consultor, mentor em licitações. Então estamos diante das 2 faces da mesma moeda, que é a licitação. Eu vi que a Nádia, quando começou, ela falou alguma coisa de máfia.
Só para ficar claro, Tem que ficar no final claro, a gente tem verdade. que explicar o que é essa questão de máfia, mas no final, a gente explica como que surgiu isso, tá? E por que tem esse nome, né? Esse A gente tá trocadilho. guardando muita coisa pro final, hein? Não, tá guardando muita coisa pro final, mas tem muita coisa agora. Porque senão depois o pessoal vai arrasta lá no final pra querer assistir. Entendi. Não, mas fica tranquilo. Vamos ainda ter muitos conteúdos mesmo. E o que a gente preparou pra eles hoje, Bruno? Não, fechou. Assim, ó, primeiro, duas faces, né? A gente tem aqui uma ex-pregoeira, né? Eu posso já falar isso? Já Já pode. Ex-pregoeira. Faltam 2 meses, então já pode. E também um consultor. Tanto pra Nádia, primeiras damas, tá? Desculpa, Edu. Sempre, meu caro. Como que você chegou nesse mercado? Como que foi o seu início, até para que o pessoal também te conheça? Não, maravilha. Eu caí literalmente de paraquedas no departamento de licitação, né? Então era algo que eu não esperava nunca na minha vida trabalhar com isso, até porque a minha primeira graduação é biologia, né? Então eu sou bióloga. Uma bióloga. Bióloga, pós-graduada em biologia, em controle Caraca. biológico. Exatamente. E então eu fui convidada para trabalhar no departamento de licitação. Inicialmente comecei a fazer contratos, fazer cadastros, fazer coisas básicas. E em menos de 6 meses, o meu antigo chefe falou: olha, você quer ser pregoeira? Vamos lá, né? Eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia o que era um documento, e aí eu comecei, né? Comecei a fazer os cursos. Então foi algo que para aprender mesmo a ser pregoeira. E por um bom tempo eu fiquei me capacitando. Sofri muito, porque na época a gente ainda não tinha tantos cursos, não tinha tanta capacitação, era muito na raça, né? Então a gente fazia aquilo que, de fato, os nossos antecessores, obrigada, faziam, né? Então quem era o pregoeiro anterior, como fazia, e a gente ia seguindo isso. E eu vi o pregão eletrônico como algo muito do futuro mesmo. Então, na época, a gente fazia no município onde eu atuava muito pouco pregão eletrônico. E eu falei, nossa, isso é muito legal, isso é muito bacana, eu gosto muito disso. E foi nisso que eu comecei a entender como isso funcionava, como isso acontecia, e fui me especializando, sozinha, na marra. Mas eu devo muito também a uma mentora que eu tenho, né, que é uma chefe, minha chefe de departamento, que é uma pessoa espetacular, super experiente, competente demais, aprendi muito com ela. E então, no passar do tempo ali, alguns municípios da minha região onde eu moro precisavam de ajuda, né, para trabalhar com o pregão eletrônico, porque nós tínhamos alguns recursos ali federais para executar, e era apenas pregão eletrônico e apenas Comprasnet. Então, nisso eu aprendi a mexer no sistema, né? E ao passar do tempo fui começando a ministrar cursos. E aí, tô aqui hoje, né? Se for falar o resto, é muita coisa, né, gente? Mas olha, foi um crescimento muito aos poucos, né? Então eu sempre falo para as pessoas que estão iniciando nessa vida, até mesmo para quem está agora querendo fazer uma transição de pregoeiro e quer mudar de vida, ou quer ir para o outro lado, ou trabalhar com algo relacionado à licitação, tem que ter calma, né? Aos pouquinhos, e foi assim que foi na minha vida. Então, tudo foi aos pouquinhos, e por isso que eu acho que hoje eu consegui atingir eu digo que eu atingi o ápice já, né? Mas eu quero mais, sempre. E veja que interessante, né, Bruno? A Nádia não tinha uma formação totalmente fora do comum que a gente vê ali para licitações. De repente, ela inicia no sistema, né, no caso Comprasnet, e depois de alguns anos, ela praticamente é reconhecida como a musa do Comprasnet. Sim, cara, é a musa do Comprasnet. Que show! Então, veja, essa construção, né, é muito interessante, gratificante e também inspirador, né, para quem está iniciando. Às vezes a pessoa está olhando aqui, aí ela vê o Eduardo, vê a Nádia, vê o Antônio, o Bruno, e de repente fala assim, poxa, quando que eu vou chegar ali nesse... Com humildade, tá, pessoal? Nesse nível, tá? Mas, veja, tudo começou aos pouquinhos, né? No primeiro episódio, quando eu vim, eu falei da minha trajetória, que eu iniciei como arquivista, e quando eu saí do órgão público, eu já era diretor-geral do Departamento de Licitações e Compras, e também não tinha formação nenhuma na área de licitações, porque à época eu estava cursando engenharia e eu era técnico em automação. Então, veja, não importa, muitas pessoas às vezes olham e falam assim, poxa, mas eu não sou um advogado, mas eu não sou um administrador, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Poxa, é uma construção,
Você É uma inicia construção. pequenininho, vai se capacitando e subindo. E não é só tempo, né, Nádia? Porque tem pessoas que olham e falam assim, poxa vida, então maravilha, vou entrar num órgão público, fico lá 10 anos e de repente eu sou especialista. Não, gente, não é tempo. Não é tempo. Não, se tempo fosse garantia de alguma coisa, era só sentar debaixo de uma árvore e esperar. Mas não é tudo. Sim, É bagagem. Ajuda, bagagem. mas não é tudo. Expertise, dia a dia, trabalho. E tem uma questão também. Quando eu entrei no departamento de licitação, eu era bióloga. Hoje eu já sou pós-graduanda em Direito Administrativo, né? Porque como eu já tenho uma faculdade, eu pude ir lá fazer outra pós-graduação. E eu tô concluindo a faculdade de Direito agora, né? Graças a Deus. Show de bola. Demorou, mas tá indo, né? Então Mas estamos diante de 2 doutores aqui. Dois doutores. Doutor. logo mais. Ainda não dá pra chamar de doutora, mas quem sabe um dia. A gente achou, entre nós já é. Pode. Edu, Edu, me fale, como que foi? Olha, antes de falar um pouquinho da minha origem, eu quero registrar aqui uma das características do bom networking. Eu falei disso numa reunião de BNI essa semana. Existe uma característica no networking de qualidade, que é o efeito borboleta. Às vezes você não faz negócio com aquele que está do seu lado, com aquela que é a sua primeira conexão, mas você ganha a empatia daquela pessoa e aquela conexão irradia, tal como uma onda. O Antônio, como engenheiro, vai saber muito bem disso. Esse efeito borboleta irradia também no networking. Então, quando a Nádia se conectou a você, ela sequer imaginava que esse efeito de onda favorável do network iria atingir todos nós da máfia, que a gente vai guardar um pouquinho dessa história para o final, mas isso materializou hoje num dia muito especial, que caracteriza o seguinte: olha, hoje é dia do professor e nós estamos trilhando o caminho desse magistério com muita honra, né? E hoje é seu aniversário. Obrigado, Eu quero fazer esse registro aqui, porque no dia do seu aniversário, você que nos presenteia. Obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Tamo junto. Isso Exatamente, aqui, Bruno. Vocês são os meus presentes. O meu tesouro aqui é do meu lado. Ó. Obrigado mesmo. É um prazer enorme, Bruno. E olha só, um pouquinho da minha história. Eu era servidor de carreira também, numa autarquia, no Conselho Regional de Engenharia, lá em BH, e eu era arquivista. E chegou um gerente novo no CREA, e ele foi conhecendo as pessoas dos setores subordinados a ele. E ele me percebeu lá no arquivo e falou assim: não, eu vou dar uma chance para esse menino. Me tirou do arquivo, que ficava no subsolo do CREA. Ninguém mal me conhecia, e falava assim: não, você vai trabalhar comigo, você vai me secretariar. Eu falei: tudo bem. E isso foi em 1998. Coincidentemente, em fevereiro, eu passei no vestibular para Direito e comecei a faculdade em março. E ele falou assim: olha, eu vou transferir você para você secretariar a comissão de licitação. Então, na verdade, ele estava me dando também um presente para a vida, né? Porque em 1998 eu comecei a secretariar essa comissão de licitação do CREA, onde eu fiz grandes amigos, muito aprendizado também, aquela licitação raiz dos processos físicos, presenciais. Só depois veio o pregão presencial, e eu pude pegar um pouco também. E ao final de 5 anos, que é o tempo que durou a minha faculdade, nesse finalzinho eu já me tornei presidente da comissão de licitação, também pregoeiro. Saí do CREA já com o escritório de advocacia montado, comecei a advogar inclusive contra o CREA, porque isso na advocacia é muito comum. O novo presidente do CREA que ingressou soube da minha história e soube do meu êxito nas ações. Então ele falou assim: vamos trazer ele para o lado do nosso time de novo. Então eles me convidaram e eu retornei para o CREA para ser assessor jurídico da presidência. Nessa assessoria eu assessorava a presidência do conselho, as demandas do plenário, ou seja, só bucha, né? E também assessorava juridicamente a comissão de licitação. Como eu trabalhei nesse período primeiro 15 anos, quando eu retornei como assessor jurídico da presidência, todo mundo me conhecia. Então, quando o presidente anunciou no plenário o meu retorno, ele ficou absolutamente surpreso, porque o plenário inteiro ficou de pé e me saudou com palmas, porque sabia da minha origem e eu retornei dessa forma lá. É emocionante. Você vê que o caminho deixa rastro, né? E é trilhado por aqueles que... O sucesso deixa o rastro e é trilhado por aqueles que querem. Repare, se você analisar a história de nós três, né, tivemos praticamente a mesma trajetória, né? Iniciamos na base, fomos construindo
ao longo do tempo a carreira no mercado de licitações, né? É o caso do Edu, da Nádia e até mesmo o meu caso. E não foi da noite para o dia. Não. No meu caso, foram praticamente mais de 10 anos para eu chegar como diretor. Então, veja, e estar preparado. Estar preparado para, quando as oportunidades surgirem, você poder assumir. E já que estamos falando de estar preparado, Bruno, vamos lá. Eu acho que talvez, quando a gente trazendo isso para a licitação ali, né? Então, estou aqui com uma parte e a outra parte eu iria até brincar que estamos com os dois lados do balcão, mas quem está do outro lado somos nós. E você viu que eles são iguais, né? Do balcão. Não, eles estão iguais. Eles estão parecendo a gente. E olha que a gente nem combinou, né? Não combinamos. Nem foi combinado. Não combinamos. É a sintonia que a gente tem, é incrível. Eu e o Bruno também, não foi combinado. Toda vez a gente sempre combina, né, cara? Tá sempre tá igual, né? Me falaram que era um uniforme, mas eu acho que não. Não, eu sempre escolho essa, não sei porquê. Aqui tá mais evidente no guarda-roupa. Só tem uma diferença. O bastão tá com o Bruno. Por É uma enquanto, honra esse por bastão. enquanto. Sim, a gente ainda vai contar a história do bastão. Mas vamos lá. Quando a gente tem esses dois lados, né? Eu vou fazer uma pergunta para cada um e vocês podem responder. Nádia, o que um pregoeiro espera de um fornecedor? Bem objetivamente, o que ele espera? E Eduardo, o que um fornecedor espera de um pregoeiro, bem objetivamente, para a gente já dar o pontapé inicial para quem está nos acompanhando com os conteúdos da licitação? Boa. Olha, o pregoeiro espera, primeira coisa, atenção do licitante. Eu acho que essa palavra de atenção, quando a partir do momento que você fala atenção, o licitante estar lá, de fato, naquele processo licitatório, ele observar todos os requisitos que um edital exige e cumprir com aquilo. Eu acho que é isso que o pregoeiro espera, porque a partir do momento que um licitante ele tem essa atenção e esse comprometimento de cumprir com aquilo, ele com certeza aquele processo licitatório vai fluir e vai ter ali, no final, o sucesso da contratação, né? Porque quando o licitante não presta atenção naquilo que o pregoeiro dispõe num instrumento convocatório, a chance do insucesso é muito grande, né? Então eu acho que é isso que o pregoeiro espera, né? Porque não há algo mais feliz para um pregoeiro do que chegar no final do certame, até mesmo no momento do julgamento de uma proposta e de uma habilitação e olhar, tá tudo certo. A gente sorri. A gente sorri. Eu não sei se, Antônio, você sorria, mas eu olhava e falava, nossa, que lindo! Pronto, eu vou conseguir concluir esse processo hoje, eu vou conseguir gerar uma ata e semana que vem a administração, se tudo der certo, já vai poder contratar. Eu acho que é isso que o pregoeiro espera do licitante. E tem um detalhe, né, Nádia? Você estava falando isso, né? E eu lembro, inclusive eu tenho um meme em relação a isso, quando o fornecedor ele leu o instrumento e quando ele vai apresentar a documentação de habilitação, ele apresenta na sequência que está no edital. Ai. Isso faz toda a diferença para você que for fornecedor, analista, consultor, enfim. Faça isso, faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quem é fornecedor, quem está vendendo para o governo, então ele vai se deparar com N editais que trarão N sequência documental. Tá? Então, não necessariamente os editais eles vão se convergirem entre si e trazerem a mesma sequência. Só que o pregoeiro ele atua somente com aquele tipo de edital. Então, veja, se você colocar a documentação na sequência, não é que você está facilitando o trabalho do pregoeiro, você está facilitando o seu trabalho, porque otimiza o pregoeiro no julgamento e também afasta possíveis equívocos. Por exemplo, eu estou olhando aqui e não estou achando a documentação. Está inabilitado. Imagina, o pregoeiro já olhou, no caso da Nádia, recentemente, 70 documentos de habilitação. Então veja, o pregoeiro já está exausto. 78, meu Deus. Então o pregoeiro já está exausto ali. Então colocar na sequência, primeiro, demonstra uma empatia muito grande da sua parte, tá? Segundo, uma organização e um zelo muito grande. E pode ter certeza que o servidor público, quando ele estiver analisando aquela documentação, ele vai verificar, não que ele vai te beneficiar, muito pelo contrário, mas com certeza ele vai ter uma efetividade maior na análise da sua documentação, pelo simples fato que ele não precisa ficar procurando documentação. E tem uma outra coisa, Nádia, eu gostaria de ver com você, antes de passar a palavra para o Edu responder, que é o seguinte, eu não sei você, mas eu ficava muito pistola quando eles mandavam um documento que o edital não estava exigindo. Sim. Cara, o edital está exigindo X documentos.
e de repente ele manda documentos a mais que o edital não está exigindo. Por favor, não faça isso. Primeiro, é perda de tempo. Se for uma licitação presencial, que você tem que autenticar o documento, tá certo, agora pode autenticar no órgão público, mas enfim, se você tem que autenticar, é um custo maior. Então veja, ler com atenção o edital para conseguir enviar a documentação correta. E tem uma outra questão também que é muito interessante. Quando você observa que uma documentação ela está organizada, a empresa, você passa a ter uma visão melhor da empresa. Sim. Isso é algo que a gente acaba, querendo ou não, né, no passar do tempo, faz isso. Você olha, nossa, essa empresa, ela separou nas pastas os documentos, ela colocou os documentos organizados, ela só mandou aquilo que de fato o edital pediu, e você passa a ver a empresa com outros olhos. Ah, mas a empresa que mandou o documento desorganizado, ela é ruim? Não, claro que não. Mas é que a organização da empresa, ela reflete muito, né? Então a gente sabe, quando a gente vê algo organizado, aquilo tem uma tendência de se fluir melhor, né? Perfeito. Então isso é muito interessante, que tenha uma gestão, uma organização de documentos, que com certeza o pregoeiro vai ficar mais feliz, e é o que o pregoeiro espera. Perfeito. Falo isso em nome de todos os pregoeiros do Brasil. Edu. Eu sou um representante aqui dos fornecedores, aqueles que estão lá na trincheira. Aliás, Você já fez live comigo, você sabe disso. Então eu trago casos aqui que o pessoal fala assim, não, isso não acontece. Acontece. Então, na minha opinião, o que o fornecedor espera do pregoeiro ou de qualquer agente de contratação? Boa. Nós temos presidente de comissão de licitação atuando ainda. Nós esperamos, sabe o quê? Lealdade. A gente espera que ele entenda que o instrumento convocatório é para o fornecedor, mas é para ele também. Boa. Então, quando ele vai Muito fazer um julgamento, ele se submete às mesmas regras. E ele não pode flexibilizar de acordo com interesses escusos, pessoais, e tentar alterar uma regra do jogo, porque licitação, na minha opinião, é carta aberta na mesa. Não existe carta escondida. Perfeito. Então, o instrumento convocatório serve para ambos os lados, pregoeiro e fornecedor e pregoeiro. Então a gente espera lealdade. Infelizmente, em alguns casos, a gente não vê isso. E como eu disse, eu estou lá na trincheira, na luta, então eu vejo que às vezes falta lealdade também. E a Nádia está aqui, é ex-pregoeira muito recente, né? E ela sabe que, infelizmente, acontecem casos em que não há lealdade. Legal. Realmente, e é muito triste isso, porque assim, muitos pregoeiros, eles não têm nem noção de que eles devem seguir o instrumento convocatório, né? Então, quando muitos vêm pedir algumas dúvidas, né? Vem com algumas dúvidas, eu falo, tá, mas o que o teu edital fala? Não sei. Então vai lá, para você tomar uma decisão, nessa situação, veja o que o teu edital fala. Ah, mas outro fornecedor ligou aqui ou mandou e-mail. Não, esquece o e-mail, esquece o que o fornecedor te falou, vai pro teu edital. Segue o que tá lá, que não vai ter erro. Por isso que quando chegou o tema para nós, eu me inspirei numa conversa rápida com a Nádia. Eu falei assim, é uma moeda só, tem duas faces, mas é uma moeda só. É uma única moeda. Ô, Bruno, uma coisa interessante, né? Que eu vou até usar a expressão da Priscila Vieira, que ela usa, né? Do pregoeiro mestre dos magos. Ela usa muito bom. Não, acontece muito do pregoeiro mestre dos magos, né? Então ele chega ali, abre a sessão e some, né? E aí a Nádia falou do fornecedor se dedicar àquele processo e tudo mais. Nestes casos que a gente sabe que acontece do pregoeiro mestre dos magos, a gente tem uma ferramenta que ajuda o fornecedor. Qual que é? Que é a nossa ferramenta de aviso de chat. Ah, boa. Porque o que acontece? O pregoeiro mestre dos magos, ele é mestre dos magos, né, Priscila? Até um certo ponto. Até um certo ponto. Não, a Pri fala muito disso. Fala. É verdade, cara, é verdade. Tem servidor, porque o que acontece? E isso que é até para os pregoeiros que estão nos assistindo, é muito cômodo eu, na posição de pregoeiro, eu chegar lá na sessão e abrir a sessão e depois não dar satisfação nenhuma, porque quem dá os comandos no sistema sou eu. Então, em tese, eu quem detenho todo o poder sobre a sessão. Só que a gente tem que entender que, por exemplo, um pregão presencial, todo mundo está na sala. O pregoeiro sai da sala, todo mundo está vendo. O pregoeiro saiu para almoçar, todo mundo está vendo. Agora, imagina, em uma licitação eletrônica, ninguém está vendo o pregoeiro. E, de repente, o pregoeiro sai para almoçar,
Como que o fornecedor vai saber se ele saiu, não saiu? Vai saber se aquele órgão almoça mais cedo, almoça mais tarde, se tem fuso horário, se o pregoeiro está fazendo regime, se ele quer trabalhar no horário de almoço porque vai sair mais cedo, ele não sabe. Então o pregoeiro tem que dizer todos os passos dentro do sistema. E em tese, ele tem que dizer isso. E na onde que ele vai dizer? No chat. Então a nossa ferramenta que monitora todas as mensagens, tudo que acontece no sistema, não só as mensagens, mas também quando altera o status, ele vai informar para o fornecedor. Então veja, para resolver o problema do pregoeiro mestre dos magos, primeiro capacitação para o pregoeiro mestre dos magos, um pouco mais de empatia. Para o fornecedor, enquanto ele não se capacita e enquanto ele não tem essa questão da empatia, ele pode utilizar a nossa ferramenta de monitoramento, que aí assim que o pregoeiro resolver aparecer, ele vai ter ali na palma da mão dele, avisando, olha, o pregoeiro retornou e está convocando. Boa essa, hein, Bruno? Essa é boa. Até um adendo aqui, você conhece as pessoas quando você dá poder a elas. Então, da mesma medida que a Nádia falou que o fornecedor, quando ele se mostra ali organizado e tudo mais, ele é bem visto. Perfeito. O pregoeiro também tem que se preocupar com isso também, né? Perfeito. E Edu e Nádia, eu quero abrir essa caixa de Pandora de vocês aí, porque tem muita história por trás, eu sei disso. E cada um de vocês aí nesse cenário, tanto de órgão público, fornecedor, até um adendo, o Antônio ele tá curado, ele é um ex-pregoeiro já curado. Ele foi pro tratamento, e a Nádia também, você vai recomendar pra o Silvio depois vai conversar com você. Só toma cuidado que o Silvio é o seguinte, eu posso contar? Pode. Então tá, eu não sei se você eu vou contar o que ela não viu, que são os bastidores. Então, você viu no ConlistaCast que o Silvio me contratou, ele me ludibriou, e ainda depois me falaram... Não passa, eu tentei. Depois me falaram que eu não li o termo de referência e que eu teria que executar o contrato. Mas aí, eu acho que isso pesou no coração dele. E ele viu que eu estava cabisbaixo e tudo mais, e ele falou, eu vou pagar uma terapia para te curar. E hoje eu estou totalmente reabilitado. Olha só, eu quero. Não, eu vou conversar com o Silvio, só cuidado com o tipo de negócio que você faz com ele. Eu vou advogar aqui em favor da Nádia, porque ela falou precipitadamente, eu quero. A terapia é a terapia do bastão, tá? Não! Esquece isso, não quero não. Por isso eu sou seu advogado. Obrigada. Vamos lá, Edu e Nádia. Que história você tem pra gente, os dois? Primeiras damas. Olha lá. Então, olha, histórias são muitas, né? Mas, assim, algumas coisas que, em relação a processo licitatório e a esse assunto todo, né, direcionado principalmente ao licitante, uma delas foi que teve um certo dia, né, em que um licitante, ele ligou lá no departamento de licitação e em 5 minutos, isso era, geralmente a gente faz os processos licitatórios e inicia a sessão às 9 horas da manhã, de praxe, né? Então, faltavam em 5 minutos para as 9 e o licitante, então, queria fazer o cadastro do SICAF, né, que é o Cadastramento Unificado de Fornecedores, para poder, então, cadastrar essa proposta e participar do processo. Na época, ainda nós utilizávamos o Decreto 5450, então não tinha necessidade de se enviar os documentos de habilitação antes, né? Então, bastava cadastrar a proposta. E o licitante, então, não conseguiu, obviamente, fazer o cadastro, porque não é um cadastro simples, né? E não conseguiu participar do processo. No outro dia, ele estava lá no departamento e também no gabinete pedindo a suspensão da licitação, a revogação do processo, né? Querendo falar com o prefeito de todo jeito para suspender, então, a licitação, porque ele não tinha conseguido, né? Então, isso é falta do quê? Preparação e de planejamento da própria empresa, né? Então, se ele tivesse verificado que essa licitação tinha acontecido anteriormente, né, não teria esse problema e teria participado do processo, né? Então, isso é uma das histórias, né? Mas tem uma também que é um pouco, não sei se chega a ser engraçado ou triste, acho que é mais triste do que engraçada, né? Era um objeto, né, de transporte escolar. E então a empresa, que há muito tempo era vencedora do processo, anteriormente a gente fazia as licitações todas presenciais, e aí a gente passou a fazer o processo de forma eletrônica. A empresa participou da licitação, não ganhou, e aí foi com a família toda lá na prefeitura, né, chorar que tinha ganhado e falar assim, olha, você vai deixar os nossos filhos aqui passando fome, enfim. Nossa. Exatamente, situação, né? Foi uma situação triste, complicada. Assim. Só que o que a gente vai fazer? Não tem o que a gente fazer. É um processo licitatório, né? Tem que seguir. Então Nádia, me fala uma coisa.
você falou da questão do SICAF, né? E é uma dúvida que permeia a cabeça de muitas pessoas, né? Primeiro, se eu digitar SICAF no Google direto, eu vou sair direto no site do SICAF, sim ou não? E você pode dar uma dica de como que eu faço para chegar. E segundo, é verdade que o SICAF é pago e custa R$1.000 ali, próximo de R$1.000? Então, isso é uma questão muito interessante, né? O SICAF, que é o Cadastramento Unificado de Fornecedores, ele é necessário para que a empresa tenha para participar de processos licitatórios, hoje em especial na plataforma do compras.gov.br, que teve esse nome, essa nova nomenclatura, né, que é o popular Comprasnet. E para participar tanto de pregão como também agora de dispensa eletrônica e cotação eletrônica, tá? Mas o SICAF, se você joga no Google, tá? Joga lá SICAF no Google, você vai cair em sites que são pagos, tá? Todo site do governo, porque a plataforma do SICAF, ou, no caso o SICAF em si, ele é do governo federal, então toda a plataforma do governo tem a terminologia gov.br. Todo gov.br. Se você cair no site .com.br, .net ou qualquer outra coisa que não seja gov.br, vai ser pago, tá? E o SICAF, então, ele é 100% gratuito e, inclusive, essa semana agora nós temos uma inovação, tá? Do SICAF, que vai ser possível ser feito pelo aplicativo. Ah, que legal. Tá? Olha, boa. Então é uma novidade aí que a gente vai trazer aí futuramente de outras formas para vocês entenderem, mas o SICAF agora, ele vai ser feito pelo aplicativo de uma forma simples e rápida, mas só lembrando, 100% gratuito. Sem Maravilha. dúvida, chama a gente aqui que a gente vai esclarecer. Eu Não acho que tem a custo CAGESP, né? nenhum. Não tem um cadastro aí no governo de São Paulo também Do estado de São Paulo é CalFesp. CalFesp, isso, obrigado. E também é gratuito, né? Gratuito, 100% gratuito. No estado de São Paulo tem a plataforma do estado de São Paulo, a ABEC. Inclusive temos novidade em relação à ABEC. A gente vai trazer spoiler, a gente vai trazer em relação à ABEC. Você tá ficando bom nisso aí, Antônio. De trazer spoiler? Nossa, Mas tá... foi depois da terapia do Silvio. A gente já tem, acho que umas 4... A terapia do bastão. Foi depois do bastão. Não. Eis a tinha questão, bastão, hein, Edu? Não tinha bastão na terapia. Oi. Vai lá, Edu. Conte Ó, pra gente. Eu quero trazer aqui um caso assim, muito inusitado, que é uma licitação que aconteceu, o objeto era muito inusitado. E não sei porquê, a gente fala dessa licitação e se lembra imediatamente do Antônio. Não. Que isso? Não, mas sabe por quê? Sabe por quê? Agora eu tenho que falar o porquê. A hora que passou pra ele, eu já imaginei. Nós estávamos em uma live. E aí ele falou. E aí ele vai discorrer da história. O mais inusitado, eu sabia o que ele estava falando, né? Mas aí o final da história aí foi algo que é surreal. Eu olhei e falei assim, não, eu preciso contratar ele. Eu tenho que contratar ele, eu preciso dele. Conta a história, Edu, senão Ó, não vou dar spoiler. eu estou falando de uma licitação com um objeto inusitado. E eu vinculo essa licitação, não sei porquê, a você. Eu sei. É a licitação de Minas Gerais, vou omitir aqui o município em respeito ao município, né? A gente não precisa contar o santo, mas é a licitação de uma fantasia. É outro esse! É outro! Esse é outro. Esse é outro. Esse não envolve um trauma, tá? Esse é outro. Mas tá. assim, e nem tava no script, mas a vibe aqui está tão boa que eu vou preferir contar esse caos. Embora seja um case que é real, mas é um caos, porque a gente brinca e vincula isso ao Antônio, porque nós achamos que ele seria o perfeito modelo para essa fantasia. Eu Que já o sei qual município que é. adquiriu através de licitação, um pregão, uma fantasia do mosquito Mosquito da dengue. Ok. Imediatamente a gente falou, esse mosquito da dengue é o denguito e o modelo é o Antônio. Essa live... Porque com esse tamanho seria um mosquitão. Sim. Essa live a gente fez com o Ricardo, né? E aí ele trouxe essas licitações inusitadas e teve esse denguito. Nossa. E foi algo que ficou. E esse é um case, né? E tem um outro que esse marcou muito, porque fala um pouco da lealdade que eu comentei aqui, a Nádia concordou comigo, que é justamente o fato do pregoeiro, do presidente de comissão de licitação, entender que realmente o edital vale para os dois lados. Eu me deparei com a necessidade de ter acesso aos documentos de um processo licitatório em andamento,
Era uma licitação de serviço de engenharia, uma tomada de preços, e a secretária da comissão de licitação falou que eu não teria direito de acesso aos documentos. E Caramba. estava no prazo recursal. Eu fui contratado como advogado para isso. Aí eu falei assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade. Liga para a presidente da comissão de licitação, fala o que eu pedi e a sua resposta, e vê se ela concorda com você. Ela fez isso e ela falou comigo, olha, a resposta da presidente da comissão de licitação foi exatamente essa. Você não tem direito de acesso aos documentos. Nossa. Falei, perfeitamente. Caramba. Imediatamente eu liguei lá em Minas Gerais, é 190. Liguei para a polícia e a polícia me atendeu muito bem. E em questão de minutos apareceu lá o correspondente à Rota de São Paulo, que é a nossa Rotan. Poxa. E é uma viatura, é uma guarnição que cuida de casos mais graves. Mas apareceu lá os 4 armários, o sargento entendia de licitação, falou assim, doutor, o senhor tem toda a razão. E deixa eu conversar com essa presidente da comissão de licitação, porque o flagrante da voz de prisão que o senhor deu é válido e a gente vai levá-la para outro município, porque essa aqui não é nem comarca. Entrou, conversou, o deixa disso. No final das contas, eu saí de lá com todas as cópias que eu precisava. Eles nem me cobraram e ainda me ofereceram cafezinho e pão de queijo. E você tomou o café e comeu pão de queijo? Claro, claro. Ah, eu não tomaria nem comeria o pão de queijo, eu ficaria com medo. E aí eu olhava e falava, não, vão me envenenar. Mas a outra história que eu estava me referindo, a gente teve uma live, né, Edu, lembra? Que você fez uma defesa de uma empresa de engenharia na questão do gabião. Lembra? E eu defendi com a técnica jurídica, né? Ele defendeu, né? Como de fato, né? Ele trouxe todos os argumentos, a gente não vai discorrer aqui, mas ele trouxe todos os argumentos e tal, defendeu a empresa tinha sido desclassificada, e aí foi classificada novamente. Na verdade, ela tinha sido inabilitada, né? Porque era documento de habilitação, e ela foi habilitada novamente. Quando terminou todo o processo, no final das contas, sagrou-se vencedora. Quando terminou todo o processo, ele olha pro engenheiro e fala, mas vem cá, me explica o que é esse tal de gabião. Eu fiquei olhando, a empresa ganhou a licitação, caraca. O cliente ficou muito satisfeito e eu recebi os honorários, etc. Aí eu falei assim, agora me explica o que é gabião. Eu não fazia a menor ideia. No momento eu olhei e falei assim, Bruno, eu preciso desse cara para ser meu advogado. Não interessa qual que é o meu problema. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Ô, Antônio, a gente tá com algumas histórias aí em haver. Quer começar por qual? Polêmica. Vamos começar. Você já deixou ali o... Deixei ali, você que sabe. Se quiser pegar o bastão, quer deixar pro fim? Deixa pro fim. A gente joga ele no finalzinho. Vamos falar a questão da máfia, né? O que é isso de máfia, né? Todo mundo quando ouve, né? Tipo, você tá num podcast de licitação, de repente fala de máfia, da onde que surgiu isso. E esse é o episódio perfeito pra gente contar, né? Esse é o episódio perfeito pra gente contar. Porque quem iniciou com essa ideia de máfia foi Eduardo Araújo. E eu lembro que ele me chamou, falou assim, cara, a gente tá fazendo um movimento aqui e tal, vamos criar uma máfia. Aí eu olhei assim, eu falei, que máfia? Você tá ficando louco? Eu queria máfia? Como assim? Ele, não, calma, uma máfia do bem. Esse vai ser um trocadilho. Vai ser um trocadilho. Edu, explica essa história, o porquê desse trocadilho, o porquê desse nome Máfia do Bem. Olha só, existia preconceitos em tudo, né? E eles cunharam esse nome de modo pejorativo. Mas máfia, mafioso, a etimologia da palavra vem lá do árabe. Sim. E, na verdade, significa audacioso. Então, os mafiosos do bem, nós tivemos a audácia de, através das redes sociais, nos unir, levar conteúdo de qualidade, trazer pessoas e empresas que não estavam no mundo das licitações para também acessarem oportunidades nesse mercado, e isso fez com que nós estivéssemos hoje reunidos aqui. Então, somos mafiosos, sim, porque somos audaciosos, mas audaciosos do bem. E, inclusive, eu fui o último integrante, né? Foi a última... Diferente de eu ser a primeira, né, Bruno? Verdade, Quando a gente iniciou o projeto com o Bruno, na máfia, eu fui a última integrante. Mas é porque tem aquele ditado, né? Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os falando, ele tá ficando muito bom, ele tá ótimo. Não, mas o que aconteceu? A gente iniciou, né? Então, foi o Eduardo Araújo me chamou. Falei, tá,
vamos, né? Mas com um pouco de receio, de repente ele falou assim, a batida de martelo foi quando ele falou assim, não, tem um rapaz lá do Rio de Janeiro, o Rafael Ícaro. Aí eu peguei e falei, o Rafael Ícaro, sei, que fala de consultor e tal, e o Rafael com toda aquela serenidade e tal. Falei, não, então vamos, né? Rafael e tal, de repente vem a Gisela. Aí chega a Gisela, eu, nossa, tal. Aí eu peguei e falei assim, poxa, vamos chamar a Nádia também e tal. E a Nádia, eu e a Nádia, posso contar a história? Conta, fica à vontade. A história com a Nádia é o seguinte, a Nádia, ela é a mulher clássica. Né, ela é a mulher clássica, né? Surgiu o decreto 10024, a gente lá no Instagram, todo mundo bombando minha caixa de mensagem pedindo para fazer uma live sobre o decreto 10024. Falei, tá, vou fazer, mas não vou fazer sozinho, eu preciso chamar alguém. E aí, a Nádia participava de alguns grupos no WhatsApp que eu também participava, de pregão. E ela sempre muito solícita, ensinava todo mundo, falava com uma propriedade e tal. Eu olhei e falei, não, tem que ser essa menina, porque ela vai me salvar, né? Se me der branco, ela vai conseguir. E aí eu chamei ela, na cara e coragem, para a minha primeira live. E ela demorou 3 dias para responder. Cara. Ela demorou 3 dias, Bruno. Não foi diferente comigo. Não, eu falo. Eu sou difícil? Eu sou difícil. É a mulher Ó. clássica. E o charminho. Tá achando o quê? Então ela demorou 3 dias para me responder e eu já estava ficando deprimido. Eu acho que todo aquele trabalho que o Silvio teve para a minha terapia começou ali. Porque eu já comecei a ficar um pouco deprimido, porque eu pensei assim, poxa vida, na minha primeira live já vou receber um toco, de cara, assim, né? O primeiro que eu cheguei já tomei o fora. E ainda demorou, né? E eu já pensando ali o que eu ia fazer, de repente ela manda, oi, tudo bem? Não, é porque tá muito corrido, tá? Aquela conversinha de sempre. Até hoje é Pelo assim. menos. Agora ela fala que a agenda até o final do ano já não tem mais. Não tem mesmo? Não tem! Agora só piora só. Tá em outro patamar. Outro. Não, e aí eu pensei assim, e ela vai falar, talvez, depois a gente vê. Mas aí topou, a gente fez a primeira live, e vocês não sabem, eu não tinha feito nenhuma live, e de repente ela chega pra mim e fala assim, será que terão umas 100 pessoas na live? E eu gelei o coração, falei, rapaz do céu, chamei essa menina, ela acha que vai ter umas 100 pessoas, vai chegar lá, vai ter umas 10, ela vai olhar e vai falar, rapaz, que decepção, não faço mais live. Mas quantas pessoas tinham na live? Nossa, foram muito Foi mais de 100. A Muito primeira mais de live que a 100. gente primeira fez, live que a gente fez atingiu acho que uns 115, 116 pessoas, assim. Foi assim uma coisa que eu falei, gente, de onde apareceu tanta gente, né? Eu tinha esperança, mas, né, eu sou positiva, né? Tu tem que sonhar. Mas foi muito massa, foi muito legal. Mas a gente chegou e falou, então tá, que dia que vai ser, o horário e o tema. Aí você pergunta, tinha roteiro? Não. Não, claro que Não tinha roteiro, não tinha nada. Inclusive o Vinícius, nosso roteirista, tá muito bravo com Não, ele você. tá pistola comigo. Ele tá Nossa, pistola sério, você comigo. não segue roteiro. Ele tá É que pistola vocês não comigo. estão vendo ali. Ó, tá bravo, vermelho. Não, ali, ele tá roxo. pistola comigo. Não, Eu tô vendo a fumacinha ali. Eu passei 2 horas escrevendo e você não fala o que eu falei. Agora eu entendi. Coloca em preto e branco aqui, que é a discussão com a produção. Agora eu entendi. Teve um dia que todo mundo tava andando no carro e eu entrei numa porta, o Vini entrou na outra e colocaram alguém no meio ali pra separar a gente. Agora eu entendi da onde que veio o ranço. Ah, tá, não, tá explicado. Pessoal, a gente precisa chamar aqui a a surpresa história, pra ou- vocês. Não, eu trouxe alguém pra contar essa história. Ou pra falar um pouquinho sobre Não, então isso. traz. Chega mais, pode vir ali enquanto ela se... Ela tá ela se preparando, né? ajeita. Né? A gente tem um quadro aqui que ele se chama... Se chama não, a gente traz todo episódio aqui um personagem diferente aqui pra gente poder também debater um Descontrair. pouco mais e descontrair. Né? Nós já temos vários... uma série Descontraindo a Licitação, né? Então a gente já precisa também trazer e dar esse espaço para eles. Então, seja bem-vinda, Marília Gabriela. Não é de frente, não é de lado, é de lance com Gabi. É isso mesmo? Isso, hein? Uau! Exatamente! Está começando aqui. Primeiramente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir ou ouvir esse podcast. Muito prazer, eu sou Marília Gabriela. E está começando mais um Dilan, mais um não, primeiro.
de lance com Gabi aqui no ConlicitaCast. Muito prazer em recebê-los, Nádia e Eduardo. Eduardinho, que fofura, adorei ele. Adorei os dois, coisa maravilhosa. Vamos lá, então. Olha, maravilhosos vocês. Ambos aqui, dois convidados ilustríssimos que possuem aqui uma grande experiência como pregoeiros, né? Conhecidos como faz tudo da licitação, não é mesmo? Isso aí. Que maravilha. Então hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu vou perguntar, vocês respondem aqui. Um bate-bola, um tic-tac, um toque-me-voe. Um ping-pong, quem sabe. Vamos lá então. Vocês dividem aí quem vai responder. Vai passando o microfone. Vamos lá, deixa eu acertar meu óculos aqui. Então, começando. Um sonho para o Brasil. Responde quem quiser aí, por favor. Olha, eu quero deixar registrado aqui uma coisa. Na minha adolescência, você, Marília, era uma das minhas musas. Olha lá! Que é isso? Então, quando você fala um pouco com esse excesso de saliva, me faz lembrar muitas coisas. E É um a prazer Gabi, estar ela aqui. acabou de se separar, não acabou? Foi. Saiu Tomara que nas Johnny mídias. não esteja vendo esse podcast, Johnny. Meu Deus, agora fiquei muito feliz. Mas um Saber sonho disso. pro Brasil, licitações sempre lícitas. Ah, que ótimo. Boa. Muito bom. Muito bom, muito bom. Nádia, você, Nádia? Olha, eu tenho que concordar com meu amigo, porque licitações corretinhas, lícitas, acho que é um sonho sim. Com certeza. Que ótimo, já foram pra primeira. Vamos pra segunda aqui. O maior desastre numa licitação. Ter cadastrado licitação por item, na verdade era por grupo, ter que frustrar a licitação. Isso é muito triste. Porque você lá termina a licitação com bom desconto e, infelizmente, falha do pregoeiro. Que nem sempre é só o licitante erra, não. O pregoeiro também erra. A gente é ser humano, né? É verdade. É isso, Eduardinho? Do ponto de vista do fornecedor, você participar de uma licitação, deixar um documento com data vencida, você tendo vencido a disputa, Nossa. Olha é aí. terrível. Dói na Verdade. alma, dói na alma. Pego na ferida, vamos lá. A licitação fica problemática quando... Quando o pregoeiro avisa que vai sair para o almoço e fala que a licitação está adiada sine die, ou sem data para voltar. Ave Maria. Na verdade, é quando o licitante simplesmente cutucada. desaparece da sessão pública, sendo que o pregoeiro vai lá e avisa o momento de retorno. E fala, olha, senhores licitantes, retornaremos na sessão pública, determinado horário, peço que estejam presentes para que a gente possa dar continuidade ao certame, e eles simplesmente não aparecem. Por quê? Porque ele não tem a ferramenta de Exatamente. monitoração. Monitoramento de chat. de Você chat, recebe isso. onde? Perdão. Automático. Lá no Com Licitação. Continuando aqui. Pregoeiro é... Lindo! Eu concordo. Eduardinho, Linda! Eduardinho. Pregoeiro é alemão, é Não. inimigo, brincadeira. Pregoeiro é necessário. É verdade. É preciso, é preciso, é preciso. Meu maior medo num pregão é... Cair a conexão. Boa, Ele foi boa. cirúrgico nessa. Não, complicado, não, complicado. Pro pregoeiro também é complicado quando cai a conexão. Inclusive, ontem, né, tive o caso de uma pregoeira que simplesmente acabou a luz na cidade, gente. Meu Deus. Na cidade, que Acabou a situação. licitação. Mas é o medo, é o medo, é o medo. Gente do céu, que coisa maluca, não é mesmo? Meu maior defeito é... Que isso, Gabi? A Gabi tá melhor. Estamos pegando pesado aqui, eu medo na ferida. Inspiração. Gabi, como consultor em licitações, meu maior defeito, querer vencer todas as disputas. Boa, Ele se foi deu muito bem. Que isso, hein? Muito bem. Olha, querer que todos os licitantes sempre apresentem um documento ok, acho que é um defeito também, viu? Porque a gente sabe que, né, isso nem sempre vai acontecer, mas é algo que eu desejaria que em todas as licitações acontecessem, até porque melhor preço sempre é o mais vantajoso para a administração, né? Mas não é o que acontece. Mas Ô, Nádia, eu não sei se isso é um defeito ou se é um sonho, tá? Só pra deixar registrado. Pode ser um sonho também, mas querer isso, né? Sem microfone. Essa próxima aqui é para o nosso, especialmente para Eduardinho. Ah, que isso. Dudu, querido.
Pra você, meio bastão basta? Gabi, se for com você, até sem bastar. Até me descabelei Gente, agora. Eu tô aqui no meio. Você tá no meio, Nádia. Você tá no meio, Nádia. Nádia, você tá sentindo fogo subindo aqui, Nádia? Tá quente. Aumenta o ar, por favor. Liga esse Aumenta ar-condicionado, o ar. por favor, gente. Tá muito quente aqui. Vamos continuar. Quem é Nádia Dallagnol em uma palavra somente? Pra eu responder? É você que é Nádia. Eu sou a Nádia. Determinada. Ótima. Quem é Eduardo Araújo em uma palavra? Essa é a sua chance, hein, Edu? Consultor. Ele. E bastão? Não? Tá certo. Conversamos hoje com eles, Nádia e Eduardo Fofura. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui no meu programa, num bate-bola, tic-tac, toque me voe. Muito obrigado, foi muito bom. É com você, Bruninho, meu Fofura também. Obrigado, Gabi. Você é um anjo. Obrigado. E, Antônio? Vamos contar a história, né? Todo mundo esperou até agora o que é a história, né? Então, em um dado momento, existia um treinamento e o... Um curso, né? Um curso de formação de pregoeiros aí. Exatamente. E o professor seria, ou seria não, foi o professor Eduardo Araújo. E, né, em ambiente virtual, né? Igual escola, todo mundo sabe como funciona. E, de repente, o Bruno fez a apresentação e falou, tô passando bastão para o Edu. E nesse exato momento, alguém com a câmera aberta falou, passa o bastão. Aproveita e passa o bastão. E pi, é isso, nele. E o Eduardo, e passou a câmera pro Eduardo e ficou pra ele, entendeu? E tinha quantas pessoas? Tinha umas 300 a 400 pessoas, geralmente tinha isso, né? Coitado do Edu, então ficou essa brincadeira interna também. Agora a gente já revelou, né? Todo mundo vai falar de bastão com você agora, viu, Edu? E olha só, essa história do bastão, eu vou invocar aqui a minha inocência. Porque se tinha Advogado é 400 diferente. pessoas lá, só 399 ouviram, porque eu não ouvi, então eu tô inocente nessa história. E Bruno, esquece o bastão. Esquece o bastão. Quem trouxe isso foi o Antônio, viu? Ele que fez ali de forma improvisada e falou, vou falar do bastão. Tinha que ser, tinha que ser. Eu nego. Eu vou trazer o meu advogado para me defender. Gente, pra gente encerrar, então, obrigado por estarem aqui. Edu e Nádia, considerações finais. Gabi, fique com a gente até o final, por gentileza. Vamos lá, conclusão. Bom, primeiro eu quero agradecer de coração aqui a equipe da Com Licitação por ter proporcionado a gente estar aqui hoje. Realmente é muito bom estar aqui na presença de pessoas sensacionais, amigos de verdade. E obrigada, Gabi, pela presença. Foi maravilhoso. E assim, gente, obrigada mesmo. É isso que eu tenho que agradecer a vocês, porque vocês são pessoas assim especiais demais. E agora aqui, junto com a Com Licitação, ainda mais. Obrigada, gente. É isso aí. Tamo junto. Foram momentos assim de muita emoção já. Quando a Nádia chegou no hotel hoje, me abraçou, eu me emocionei. Quando eu falei aqui no início, também me emocionei. Mas a Nádia falou uma coisa muito interessante, e tá ali no cantinho, nosso irmãozinho Rafael Ícaro. Ela falou o seguinte, hoje eu estou no meu ápice. Mas, na verdade, nós estamos numa escalada, e assim como lá em Ouro Preto tem o pico da bandeira, temos também o pico da neblina, mas a nossa escalada mira o Himalaia. Então a gente tem muito que crescer ainda. A caminhada e a subida continua e é uma honra estarmos com a Com Licitação nessa caminhada. Muito obrigado. Tamo junto, obrigado mesmo. Gabi, encerra pra gente, por gentileza. Vocês viram? Eduardo Bastão também é emoção. É emoção pura nesse podcast do Com LicitaCast. Pessoal, hoje tivemos aqui o episódio com a Nádia e com o Eduardo. E também o de lance com o Gabi. Muito obrigado para quem assistiu, quem ouviu e quem ficou com a gente. Até a próxima, estaremos à disposição sempre que puder. Tchau, tchau, pessoal! Tchau. Muito bom, velho. Tchau, pessoal.
Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.